Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e todos os seus amados. E nesta manhã de domingo, nós queremos novamente juntos agradecer a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E nesse sentido, nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus pelos grandes feitos dele sobre a nossa vida e que ele continue nos fortalecendo, revigorando as nossas forças e nos dando atentamento para os seus ensinamentos. Fechem os olhos aí onde você está, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, engrandecer, te adorar e dizer, ó Pai, o quanto o Senhor é bondoso e misericordioso em nossas vidas, ó Pai. O nosso coração se alegra, ó Deus, em estarmos juntos, em adoração, em louvor a Ti, nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Ouve as nossas petições, ouve o clamor do Teu povo, nós necessitamos de Ti, nós carecemos de Ti, ó Pai, sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nós não podemos ir a lugar nenhum, ó Pai, porque não sabemos caminhar por nós mesmos, ó Deus, é o Senhor quem nos dirige, ó Deus, por isso, ó Pai, continue agindo sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser a cada dia mais obedientes, mais apegados a Ti, ó Pai, mais amáveis uns com os outros, ó Deus, mais humildes. Refreia, ó Deus, a nossa língua do mal, ó Pai. Quantas coisas muitas vezes nós falamos que desagrada o Espírito Santo do Senhor que habita dentro de nós, ó Pai. Molda as nossas vidas de acordo com o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, neste momento, nós queremos Te pedir pelos enfermos, ó Pai. Quem está passando por qualquer situação de saúde, ó Deus, que qualquer tipo de doença, ó Pai, essa enfermidade que abateu todas as nações, ó Pai, e muitas outras doenças, ó Deus, o que está fazendo com que as pessoas encham os hospitais, ó Deus, e dentro da sua casa mesmo, ó Pai, ali no leito, ó Deus, tirando a paz, tirando a alegria, ó Deus, porque quando nós perdemos a nossa saúde é assim que nós ficamos, ó Pai, entristecidos e sem paz no coração, ó Deus. Nós precisamos disso, ó Pai. Por isso, ó Pai, aqueles que estão sentindo dores, aqueles que estão precisando de saúde, ó Pai, que o Senhor passe a Tua mão curadora, ó Pai, que o Senhor passe o Teu bálsamo, que tira toda inquietação, que tira toda a dor, que tira toda insegurança, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, porque ficamos muito entristecidos, ó Deus, quando vemos alguém ao nosso lado, da nossa família, dos nossos amigos, ó Pai, que está doente, ó Senhor. Em nome de Jesus, acuda essas pessoas, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor haja nessas vidas, ó Pai, dando força, dando vigor, dando renovo, ó Pai, que somente o Senhor pode conceder a essas pessoas, ó Pai. Dê também, ó Deus, a alegria de estar contigo, ó Pai, àqueles que perderam os seus amados, ó Deus. Senhor, como é triste nós perdermos a quem nós amamos, ó Deus. Isso nos dá uma tristeza muito grande, ó Pai, mas nós sabemos que tudo é pela Tua vontade e por isso nós queremos acatar essa situação, ó Deus. Mas Te pedimos também que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo aos que perderam seus entes queridos, ó Pai, em nome de Jesus, e dê discernimento nesses dias maus, dê sabedoria, ó Pai, naquilo em que eles precisam fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, Te peço bênção grandiosa sobre a nossa igreja, ó Pai, sobre as famílias da nossa igreja, ó Deus. Conceda-nos a cada dia, Pai,
firmeza na fé, alegria em te servir aqui nesta comunidade, ó Pai, alegria em estarmos juntos, ó Deus. Eu sei que esse período de pandemia nós podemos ficar em número pequeno, mas que as pessoas sintam no seu coração o desejo de vir à tua casa, ó Deus, mesmo em distância, mas que nós possamos nos ver um ao outro, ó Deus, para sentir a união que o Senhor nos concede, ó Pai, a paz, a comunhão em Ti. Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações nesta manhã, ó Pai, e nos ajude a Te obedecer, a estar pertinho de Ti, ó Deus. Nós sozinhos não somos nada, não somos ninguém, ó Deus. Nos fortaleça, ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados, eu gostaria de lembrar a vocês sobre as nossas atividades da UMP, da UPH, da SAF, das crianças. Gente, tem sido assim excelente os temas que têm sido trabalhados, as pessoas que têm sido convidadas para falar conosco. Gente, tem trazido tanto aprendizado, né? Tanta motivação para cada dia nós estarmos mais perto do Senhor. E eu quero convocar você a participar conosco. Venha à igreja, participe conosco. Tantas lives estão acontecendo, né? E isso traz um grande aprendizado para nós. Então participe das atividades. Sempre no grupo da igreja nós temos ali as informações, né? Reunião da SAF, reunião da UPH, da UMP, das crianças. Então você que está aí, gente, participe, se envolva. Nós não podemos ficar sozinhos em casa. Deus não nos criou para estarmos sozinhos. Nós precisamos nos unir, e mesmo assim à distância, nós temos essa ferramenta aqui, né? Então, mesmo à distância, vamos nos unir, vamos aprender mais de Cristo, né? Para que nós possamos nos fortalecer, porque nesses dias, gente, a gente tem nos sentido assim, muito abatidos, é verdade, mas é essa união, mesmo à distância, que nos fortalece, né? Quando nós ouvimos falar de Jesus Cristo, dos grandes feitos de Jesus, né? Então, vamos nos unir nessas programações que têm acontecido, tá? Eu quero lembrar às mulheres que nós temos reunião de oração da SAF todas as segundas-feiras, tá? Às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. A Esther sempre está colocando lá o link para você participar conosco. Então, venha. Está sendo ótimo, excelente, gente, como nós temos nos sentido fortalecidas no Senhor nesse sentido. Então, homens, jovens, crianças, as atividades que estão sendo desenvolvidas é para você. Participe. Os pais das crianças, coloquem as crianças para participar das atividades, tá? Porque os professores têm feito com esmero todas essas atividades. Então, o que se espera é que as crianças possam participar, tá? Assim como os jovens, os adultos, tá joia? E então, agora, neste momento, abramos os nossos inários no hino de número 304, a voz do Evangelho. Perdi
tenhas no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Bom dia, graça e paz. Nesse momento vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Hoje, no Salmo de número 11, o Senhor é forte refúgio. Leiamos. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Quando os ímpios armam as suas ciladas contra os retos de coração, quando eles, com suas estratégias maléficas e destrutivas, prejudicam aqueles que buscam agradar e adorar a Deus, lhes causando muitas dores e sofrimentos, devemos unicamente nos refugiar no Senhor. Esperar somente nele, que tem o domínio sobre todas as situações e pode dar o fim que é justo, conforme a sua própria vontade, que é soberana, pois ele é o Criador e dono de tudo que existe. O salmista sabe que Deus está atento e observa os filhos dos homens, e ele põe à prova todos sem exceção, abominando aqueles que preferem a violência. Mas o castigo dos perversos já está sentenciado. A justiça de Deus é perfeita. Contemplar a face de Deus e o glorificar eternamente é a parte dos seus filhos. Nosso refúgio e esperança é somente no nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Seguro bem presente, Senhor, nos momentos de adversidade, nos momentos de lutas, nos momentos de doenças, mas nós podemos recorrer ao Senhor, que é Deus perfeito, Deus criador dos céus e da terra. A tua justiça é perfeita, Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor é justo juiz, o Senhor nos trata conforme a tua própria vontade, que é soberana. Nós te adoramos nessa manhã. Nós queremos, Senhor, aprender da tua palavra, nós queremos, Senhor, ler as tuas santas escrituras para que obtenhamos conhecimento de ti, Senhor, e passemos a te adorar e glorificar o teu nome para todo sempre. Nós te adoramos nesse momento em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nesse momento continuar adorando a Deus com os cânticos e logo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para o nosso crescimento espiritual. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que
céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer. A ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Rei meu, Deus meu. Rei meu, Deus meu. Rei meu, Deus meu. Sem teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sem teu amor quebranta meu coração. Sem teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Se teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Se teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante a teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Se teu amor quebranta meu coração. Se teu amor quebranta meu coração. Se teu amor quebranta meu coração. Graça e paz, meus amados irmãos. Nós estamos hoje no segundo estudo sobre a nossa identidade presbiteriana e estamos usando como base o livro O que todo presbiteriano inteligente deve saber, de Adão Carlos Nascimento e Alderi Souza Matos. E hoje nós vamos estar falando sobre calvinismo, visão sobre Estado, vida econômica e responsabilidade social da igreja. Abra sua Bíblia
em Romanos capítulo 13, de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. A visão de Calvino sobre a sociedade era bíblica. Ele olhava para a sociedade como um pastor e um teólogo. Entendia que Jesus Cristo é o Senhor de todas as áreas da existência humana, que a palavra de Deus contém princípios que devem reger todas as áreas da vida. Duas premissas são importantes. Primeiro, é a centralidade das Escrituras como a revelação de Deus. E em segundo, a soberania de Deus sobre toda a vida. Vamos iniciar falando sobre a igreja e o Estado. Versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Zwinglio e Calvino reconheciam a importância e a legitimidade do Estado. Mas a Igreja e o Estado são duas esferas distintas. Elas não devem ser confundidas. Ambas devem existir, são estabelecidas por Deus, mas a Igreja não deve usurpar as funções do Estado. E nem o Estado as funções que são prerrogativas da Igreja. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mas essas esferas, elas não são contraditórias. Calvino afirma que o governo civil é uma dádiva de Deus. O ofício do governante é de elevada vocação, é uma sagrada e honrosa função. Ele diz o seguinte: no que respeita à função dos magistrados, não só é aprovada e aceitável ao Senhor, mas também ele a honrou com títulos muito eminentes, além de nola recomendar com acumulada dignidade. O propósito, então, da função do magistrado é manter o culto a Deus, isso é, manter a liberdade do culto. Devia também fazer com que a sociedade viva em justiça social. Deveria fomentar a harmonia e conservar a paz. Nós devemos obedecer às autoridades porque as autoridades são usadas por Deus para trazer temor. Veja o que diz o versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, que terás louvor dela. Então, Deus usa as autoridades para conter o mal, para refrear o mal. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, as autoridades são usadas para trazer a justiça. Versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor e da punição, mas também por dever de consciência. Então, o cristão, ele deve obedecer às autoridades, não pelo medo da punição, mas por causa da sua consciência. Mas há uma situação em que o crente desobedece às autoridades. O cristão desobedece o Estado quando esse quer obrigar a desobedecer a Deus. O Estado ocupa o lugar que Deus dá, mas não o lugar de Deus. Deus continua sendo Senhor de toda a ordenação humana. O Estado está sujeito a Deus. A obediência ao Estado e a Deus são duas coisas diferentes. Primeiro vem a obediência a Deus e depois, sim,
a obediência ao Estado. Vamos falar um pouco agora sobre calvinismo e o capitalismo. Nas escolas, nas universidades, nas faculdades, nós temos lido materiais didáticos, professores têm ensinado, dizendo que Calvino é o pai do capitalismo. E fazem uma caricatura como se ele fosse o pai do atual capitalismo selvagem. Nós temos que analisar essa questão com cuidado, porque a abordagem que fazem sobre Calvino é como se ele fosse um cientista político, como se ele fosse um sociólogo, como se ele fosse um ativista político, coisa que ele não foi. Calvino era um teólogo, era um pastor e um cidadão exemplar do seu tempo. Esse tema se popularizou a partir do estudo sociólogo alemão Max Weber, a partir da sua obra intitulada A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, que foi publicado pela primeira vez entre 1904 a 1905. Weber concluiu que a religião exerce uma profunda influência sobre a vida econômica. Mais especificamente, ele afirmou que a teologia e a ética do calvinismo foram fatores essenciais no desenvolvimento do capitalismo no norte da Europa e nos Estados Unidos. Weber ele partiu da análise que muitos protestantes estavam envolvidos com ocupações ligadas ao capital, à indústria, ao comércio. Em algumas regiões, a fé calvinista ou reformada estava entre aquelas onde mais havia florescido o capitalismo. Na sua pesquisa, ele se baseou principalmente nos puritanos ou em grupos influenciados por eles, e ele concluiu que os puritanos surgiu de um espírito capitalista, isso é, o dever de ter ganho. A predestinação, segundo ele, na teologia calvinista, era a razão de tudo isso. Ele dizia que Calvino ensinava que as pessoas foram predestinadas para acumular riquezas. E isso gerou individualismo, uma vida disciplinada, de apego ao trabalho, de valorização da poupança. Finalmente, essa secularização do espírito protestante gerou uma mentalidade burguesa de realidades cruéis do mundo dos negócios. Finalmente, a secularização do espírito protestante gerou a mentalidade burguesa e as realidades cruéis do mundo dos negócios. E eu gostaria, então, de começar a abordar agora a verdade sobre o calvinismo e o capitalismo. João Calvino e outros reformados, eles trataram da questão econômica, mas não como ponto central, e sim como uma área que fazia parte da vida. Tratou muitas áreas, como a família, a pureza, doutrinas, a honestidade, a ética, práticas religiosas, culto, enfim, inúmeras áreas. E tratou também sobre a vida econômica. É importante entendermos o contexto que envolve o debate sobre este assunto. A humanidade, na época da Reforma, saía do período medieval. As riquezas ficavam apenas na mão dos reis, dos nobres, dos senhores de terra e da Igreja Católica. Economicamente, o mundo ocidental era desenvolvido pela Revolução Industrial, que é o desenvolvimento da indústria. Saía da produção da monocultura para a produção em larga escala através da indústria. Politicamente, havia a Revolução Burguesa. A riqueza agora passava pela mão dos donos de indústrias e dos comerciantes. E eles queriam também participar do processo político. Eles queriam também participar do governo. Acontece que a Igreja Católica
a igreja medieval oferecia uma teologia, um conceito religioso que impedia o desenvolvimento. Eles diziam que os reis, que os nobres da cidade do campo e a igreja foram nomeados por Deus para possuírem e governar as riquezas. E o povo deveria ser pobre, porque a condição de pobreza e sofrimento nessa vida levaria à salvação. A igreja medieval também entendia o trabalho como sendo um peso, um castigo em consequência do pecado. A reforma apresenta um outro entendimento sobre o trabalho e riquezas. Como em todas as áreas da vida, deveria glorificar a Deus, ou poderia também ser um instrumento do pecado. Essa teologia bíblica certamente contribuía para uma nova atitude em relação ao trabalho e aos bens materiais. Os bens materiais, a propriedade privada, as riquezas eram vistas como bênçãos de Deus. Poderiam ser usadas para o bem das pessoas, para o desenvolvimento da sociedade, para o serviço do reino de Deus, para o combate da pobreza. Era uma nova forma de pensar a vida econômica. Isso passou a modificar a sociedade. Esses conceitos teológicos abriram portas para um novo desenvolvimento e desconstruía, de fato, as bases teológicas medievais. Então, corrigindo as distorções, o pensamento de Calvino, a ética e a teologia do reformador divergem radicalmente dos excessos do capitalismo moderno. Jamais Calvino e os reformadores calvinistas concordariam com a exploração e com os excessos provocados pela avareza e das injustiças que se cometem em nome apenas do acúmulo de capital. Nós vamos ver o que Calvino disse nas Institutas, volume 3 e volume 4, sobre este assunto. Ali, Calvino não exalta as riquezas. Ao contrário, ele diz que nós devemos usar os recursos dessa vida, seja para atender necessidade, ou seja para o deleite, com boa consciência. Veja o que ele diz. Portanto, é preciso observar justa medida, de sorte que seja para necessidade, seja para deleite, que usemos com uma consciência pura. Princípio correto de uso das coisas é servir-se delas conforme o fim e na medida que se destinam, segundo a necessidade que se tenha e o deleite que proporciona, e as próprias qualidades naturais das coisas demonstram suficientemente o que o propósito e que a extensão é lícito desfrutarem delas. Então nós devemos usar desses recursos com boa consciência. E nós não devemos usar desses recursos simplesmente para a satisfação do nosso desejo pecaminoso. Ele diz: contudo, por um outro lado, é necessário resistir não menos diligentemente à concupiscência da carne, a qual, salvo se for coibida, corre sem freio e tem, como já disse, seus apoiadores que, sob o pretexto da liberdade concedida, nada há que não lhe permitem. Então ele está dizendo que nós devemos usar desses recursos não para nos satisfazer em termos de pecado, em coisas más e perversas. E condena algumas pessoas que diziam isso. Não, se você tem os bens, você deve usar a seu bel prazer. Calvino condena a avareza em seus escritos. Nós devemos viver de maneira modesta. Veja o que ele diz. Primeira regra do viver condigno: fazer uso de tudo com desprendimento, sem afetação, nem ostentação, na perspectiva da vida celestial. Então nós devemos usar com moderação esses bens,
porque nós vivemos de forma digna, nos preparando para a eternidade. Ele diz: aquele que prescreve que deves usar deste mundo como se dele não usasse, aniquila não apenas a intemperança da gula na comida, na bebida, a moderada indulgência na mesa, na moradia, na indumentária, a ambição, a soberba, a arrogância, o enfado, como também todo cuidado e predisposição que te afaste ou impeça do pensamento da vida celeste e do zelo de nutrir a alma. E ainda diz que instam consigo com perene disposição de alma a amputar toda ostentação de excessiva e supérflua abundância, quanto mais a coibir a desmedida suntuosidade, o que se guardem diligentemente, para que não faça dos meios de ajuda para si fatores de entrave. Então ele diz que nós devemos viver uma vida modesta e não fazer daqueles recursos que nós podemos usar para o benefício de outras pessoas. Ele diz que o crente não deve se envergonhar de ser pobre e nem deve ser soberbo por ser rico, mas deve estar contente em todas as circunstâncias. Diz ele: aquele que suportar relutantemente e de ânimo inconformado uma condição pobre e humilde, caso se cubra de honras, de modo nenhum deixará de ceder à arrogância. Portanto, todos aqueles em quem o zelo da piedade não é fingido devem lutar por isso, que aprendam pelo exemplo do apóstolo a desfrutar de fartura, a passar fome, a ter abundância e a sofrer penúria. Então ele está dizendo que nós devemos estar contentes em todas as circunstâncias. Circunstâncias que Deus permitiu que estivéssemos, seja de abundância, seja de escassez. Nós devemos usar dos recursos que nós temos para praticar a caridade. A prosperidade poderia ser um instrumento de Deus para estimular os mais afortunados à prática da generosidade. Veja o que ele diz: além disso, a Escritura tem também uma terceira regra pela qual regula o uso das coisas terrenas, acerca da qual dissemos algo quando tratávamos dos preceitos da caridade, pois declara-se que todas elas nos foram assim confiadas pela benignidade de Deus e destinada ao nosso proveito, para que seja como que depósito, dos quais um dia haja de prestar conta. Deveras é por aquele que, como tanto recomendou a abstinência, a sobriedade, a moderação, esteja associada com a caridade. Veja que ele está dizendo que nós devemos viver uma vida digna, uma vida modesta, porque nós iremos prestar contas a Deus, que nós devemos viver com sobriedade e moderação, usando o que nós temos para praticar a caridade. Calvino ele defendeu a justa remuneração dos trabalhadores e combateu a especulação financeira e a manipulação dos preços, principalmente dos alimentos. Os reformadores entendem que a nossa condição social é parte da nossa vocação. Devemos usar essa condição para servir a Deus. Veja o que Calvino diz sobre a vocação. E para que alguém não ultrapasse temerariamente seus limites, chamou as vocações essas modalidades de viver. Daí para que não sejam levados em volta às cegas por todo o curso da vida. Cada um foi atribuída pelo Senhor como se fosse um poço de serviço, sua forma de viver. Então nós não devemos viver de qualquer maneira, porque nós fomos chamados para uma missão, nós temos uma vocação. E aquilo que nós temos, o que possuímos, nós devemos usar nessa vocação para o serviço de Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus. Calvino condenou a usura. Ele procurou limitar taxas de juros, insistindo que os empréstimos aos pobres fossem isentos de qualquer encargo. Aquela tese lá de Max Weber, dizendo que as riquezas são evidências da teoria de Calvino sobre predestinação, é um grande erro.
tanto de Weber como dos seguidores, ou seja, de quem seguiu por este caminho, por essa teoria. Calvino ele trata da predestinação como uma doutrina sobre a eleição, sobre a salvação. Usar a predestinação para outras áreas é um erro grave de falta de conhecimento da doutrina de Calvino. Aqueles que dizem assim: Deus predestinou para ser rico, para ser pobre, Deus predestinou meu casamento, Deus predestinou para que eu passasse por essa tribulação. É um erro doutrinário. A predestinação, que foi primeiro defendida por o Santo Agostinho e depois foi adotada por Calvino, é sobre a salvação e a condenação eterna. Calvino e Agostinho, eles falam sobre a soberania de Deus. Fala, inclusive, que Deus controla todas as coisas, que todas as coisas não fogem do controle de Deus, inclusive as mínimas coisas. Mas quando vai tratar da predestinação, ela é uma doutrina que trata sobre a salvação ou sobre a condenação eterna. Calvino ele vai falar sobre a responsabilidade social da igreja. Além de se preocupar com o governo, ele também se preocupou com as realidades sociais do seu tempo. Calvino diz que a igreja ela possui ministérios a desempenhar no campo das relações econômicas, educacional, político e social. Que o cristão ele deveria praticar a mordomia cristã. Através do ensino na igreja público ou através do ensino de mestres crentes de forma particular, os crentes, os mestres, os pastores, eles deveriam orientar os fiéis quanto à fiel administração dos bens concedidos por Deus. Isso é a mordomia cristã. Porque nós somos administradores de Deus. Deus, ao colocar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, Deus nos coloca na condição de seus administradores. E, portanto, isso envolve trabalho e renda. Envolve o trabalho, envolve o descanso. Isso envolve o dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor. Envolve a questão da justiça social e as vocações que nós temos recebido. Calvino diz que a igreja deve disciplinar os pecados sociais. No exercício do ministério, a igreja devia, quando necessário, repreender os membros que estivessem incorrendo em pecados sociais, tais como a ociosidade, a cobrança de juros excessivos, a especulação e outros males também nessa área. A igreja deve orar pelas as autoridades constituídas, conforme lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A igreja deve também exortar o Estado a defender os pobres, os fracos, contra a exploração de ricos e poderosos, porque esse é um princípio bíblico. A igreja, como uma instituição, devia dedicar-se ao serviço cristão, socorrendo os necessitados e contribuindo por um mundo melhor contra os males sociais. Queremos fazer agora algumas considerações finais. Calvino, como membro do seu tempo, ele contribuiu para que se iniciasse um processo onde estabeleceu-se um limite na relação do Estado com a Igreja. Mas ainda, no seu tempo, o Estado interferia em muitas coisas dentro da Igreja. Estabelecia, inclusive, sentenças civis de determinados pecados religiosos.
mas foi um marco muito importante para que o Estado não interferisse na igreja e a igreja no Estado. Isso culminou na separação do Estado da igreja. Existe uma relação entre o calvinismo e o capitalismo, mas não necessariamente uma relação de causa e efeito. A reforma foi fundamental para a mudança religiosa, educacional, política e econômica no mundo ocidental, e isso influenciou toda a humanidade. Contribuiu para a saída da era medieval para a era moderna. Esse processo já havia iniciado um século antes, mas encontrava muitas barreiras por causa da maneira de governar da velha monarquia. O calvinismo, como já dissemos, interpretava que em todas as áreas da vida devemos glorificar a Deus. No trabalho, na família, a sociedade, o governo, na vida econômica e em todas as áreas. A reforma e o calvinismo, como parte dela, em seu maior desenvolvimento, contribui para o surgimento de governos democráticos, para a liberdade política, religiosa, o desenvolvimento da educação, da cultura e de muitas outras áreas. Entretanto, Calvino não era um político. Ele era um pastor e um teólogo. A contribuição da reforma e seus herdeiros foi buscar a separação do Estado e da Igreja e estabelecer através das Escrituras princípios norteadores para todas as áreas da vida pessoal, social e familiar. Os ensinos calvinistas condenam a usura do capitalismo, principalmente no que ele se tornou. Condena a avareza, a exploração, as injustiças. Cremos que a teologia calvinista é uma volta às Escrituras Sagradas, que motiva uma adoração fiel a Deus e uma vida ética motivada pelo amor e também a justiça social. Vamos orar? Nosso Deus, nós agradecemos pelas Escrituras Sagradas, que fala, ó Deus, pelo temor às autoridades, que o Senhor constitui as autoridades para o nosso benefício, ó Deus, como prova, ó Deus, do teu cuidado para conosco. Nós queremos te agradecer pelo estudo de hoje, queremos agradecer pela história da nossa igreja, pelo pensamento teológico com base nas Escrituras Sagradas, e nos dê a graça, ó Deus, de viver uma vida ética, uma vida correta, uma vida fiel ao Senhor. Ó Deus, nos dê a honra de administrar os bens que nós temos e todas as áreas de nossas vidas para glorificar o teu santo nome. Use a tua igreja, Deus, deste mundo para proclamar o Evangelho através da pregação e também através, ó Deus, de obras conforme, ó Deus, a tua palavra. Venha proteger toda a tua igreja neste momento. Venha socorrer todos os aflitos. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.